Vandemarco, ele veio da área de educação física, é coach e hoje estuda até psicanálise. Ele tem bastante pacientes e clientes que são da área de esportiva, principalmente do hipismo. Ivan, eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui no Horse Talks a importância desse preparo físico para a prática esportiva, principalmente do hipismo, onde se lidar com outro ser vivo, e o trabalho da mente também é fundamental. Legal, Roberta, vamos lá. Então, para toda a modalidade esportiva, a gente tem que considerar que existe uma especificidade de preparação física. Então, obviamente, para um esporte em que você está montando um animal, você tem um preparo específico muito diferente para um esporte em que você está, de repente, só correndo numa prova de corrida, né? Então, existe um preparo específico, físico para o esporte e existe um preparo que é geral. Você provavelmente está até se perguntando por que muitos cavaleiros, às vezes, só montam o cavalo e não fazem nenhum tipo de preparação física fora do cavalo, né? Porque muitas vezes o trabalho específico ele chega a ser suficiente para ter algum tipo de resultado, mas quando a gente começa a pensar no esporte em alto nível, o trabalho geral, o trabalho que é feito fora do cavalo, aquele que é feito na sala de ginástica, aquele que é feito combinando as competências que o esporte demanda, ele é fundamental acontecer. Então, além do trabalho no cavalo, é importante o trabalho físico fora. Agora, o que eu acho que é mais relevante ainda e que agora, de fato, nós não vamos conseguir mais assistir esporte de alto nível, não vamos conseguir mais pensar esporte de alto nível sem considerar a preparação mental. Considere que um atleta é um indivíduo que vive constantemente sob pressão. Um atleta acorda sob pressão, treina sob pressão, se alimenta sob pressão, ele está o tempo todo assinando contratos sob pressão. Até de férias, o atleta é tamanha a implicação do corpo do atleta naquilo que ele faz profissionalmente. Estou falando atleta profissional, né? Não quem faz uso do esporte como esporte amador. Então, é tamanho o envolvimento do corpo do atleta, a implicação do corpo do atleta naquilo que ele faz profissionalmente, que o atleta não pode sair de férias e voltar a 6 quilos mais gordo, né? Então, até de férias o cara está pressionado, né? Uma carreira de um atleta é assim. E por isso, né, durante muito tempo a gente teve uma imagem do atleta como um super-herói, mas até as Olimpíadas de Tóquio mostraram grandes nomes do esporte desistindo de competir em modalidades em que eram favoritos. Nesse momento agora, vésperas da Olimpíada de Paris 2024, alguns número 1 do mundo decidindo não participar de competições antes das Olimpíadas para se preservar a saúde mental, passar tempo com a família e se concentrar nas Olimpíadas. Então, a preparação mental, o desenvolvimento de competências que possam favorecer a performance, que possam proteger os recursos emocionais, psicológicos, favorecer aquilo que eu chamo de sistema imunológico emocional, tudo isso é mais do que nunca fundamental na preparação do atleta. Quando a gente fala de alguém que está mesmo na iniciação esportiva, e o hipismo é um esporte que, pela natureza da pessoa estar em cima do cavalo, existe uma demanda de foco mental durante a prática, tanto do treinamento como das competições, seja nas modalidades do salto, do adestramento, do conjunto completo de equitação, não importa a modalidade. Você está em cima do cavalo, se você se distrair, você corre o sério risco de levar um tombo e se machucar e, de repente, uma lesão muito séria, né? Então, o hipismo, por si só, é uma modalidade que exige um nível de foco mental. Então, você falou, poxa, tem gente na iniciação fazendo assim, malabarismos e etc. O que são esses malabarismos, né? São muitas vezes exercícios em que o atleta ou o aspirante atleta ali, o iniciante, ele está realizando talvez alguma atividade específica do hipismo e ao mesmo tempo tem alguma outra atividade que não deixa a mente dele se distrair, né? Não deixa ele ficar pensando na namorada ou na nota ruim que ele tirou na escola ou na briga que ele teve com o pai em casa, né? Ele está ali prestando atenção, a mente não está distraída. Então, e isso é só uma das competências mentais que a gente pode trabalhar, que é o foco mental.
Eu, mais recentemente, estou escrevendo um texto que deve virar um livro em algum dia, mas eu cheguei a mapear 49 competências mentais, né? Obviamente não se trabalha assim, você não chega para um atleta e trabalha as 49, mas você mapeia, você consegue olhar para um atleta e falar, puxa, isso faz parte da competência mental. Além do foco, o que mais a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar tempo de recuperação emocional, que é o tempo que leva, uma vez que o atleta sai daquele estado ideal de concentração que permite que ele performe bem, ele sai às vezes ou porque ele está muito eufórico e fez alguma coisa muito bacana, ficou muito feliz, escapou daquele estado, desconcentra, ou então porque ele errou. Imagina alguém que entra para uma prova de salto e erra o primeiro obstáculo. Como é que recupera rápido para não errar os próximos? Então, isso é uma outra competência importante. A blindagem, a blindagem é uma competência meio que irmã do foco, né? O foco é a capacidade de colocar a atenção naquilo que é relevante. A blindagem é a capacidade de ignorar o que não é relevante, quer dizer, a torcida, às vezes o diálogo interno que fica buzinando, então ajustes de diálogo interno são importantes também. Enfim, tem uma lista enorme de competências aí que sim, acredito que mesmo para o aspirante, mesmo para o iniciante, pode ser trabalhado desde o começo, desde a iniciação esportiva.